Físio, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do programa Bom Físio. E para quem não conhece esse programa, eu faço live toda terça e quinta às 20h30 com esse programa. E todo esse programa, né, o programa Bom Físio, ele é um programa direcionado para o fisioterapeuta que quer aprender os segredos para ter confiança na avaliação fisioterapêutica e, com isso, fazer o paciente fechar o tratamento sem reclamar do valor, do seu preço. Então, toda terça e quinta, nesse programa Bom Físio, eu estou aqui fazendo live às 20h30, ensinando essas estratégias, ensinando segredos para você ter confiança na sua avaliação fisioterapêutica. E o tema da live de hoje, nós estamos no episódio de número 126, e o tema da live de hoje é o que fazer para o paciente não sumir no meio do tratamento. Então, a gente sempre vem escutando isso é recorrente na nossa prática clínica, o paciente começar um tratamento e aí, do nada, no meio do tratamento, ele pegar e falar com você assim, vou parar aqui com o tratamento, depois eu continuo, porque aconteceu isso aqui, isso ali, aquilo aqui, eu não vou conseguir continuar. Então, o que fazer para não acontecer isso? Mas, Raiane, existe alguma coisa para fazer? Sim, existe. E é o que eu vou te contar, é o segredo que eu vou te contar hoje, nessa live, no conteúdo da live de hoje, no nosso episódio de número 126, que eu vou te contar o segredo que está por trás aí do que você vai fazer com esse paciente. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Raiane Marques e eu sou especialista em avaliações fisioterapêuticas. Sou fisioterapeuta também e o pessoal que está comigo aqui no YouTube, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, então clica aí, se inscreve, clica no sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Pessoal do Instagram, já coloca aqui um coraçãozinho, aperta no aviãozinho, chama um físio amigo aí, que você sabe que essa live vai ajudar ele. Então, se você já sabe que ele já passou por isso, que o paciente parou o tratamento no meio do caminho, então vai lá, chama esse físio para vir participar dessa live. Tá? Então, bora para o conteúdo. Bom, gente, paciente parar com o tratamento ali no meio do caminho, isso é muito comum. É muito comum isso acontecer. Então, se não aconteceu com você ainda, provavelmente pode esperar aí que um dia vai acontecer. Então, o conteúdo de hoje vai deixar isso aí. Você vai já aprender o que você vai fazer para o paciente não chegar nesse nível de parar o tratamento, de pedir, de falar que não vai continuar por X, N, Y desculpas. Então, tem o que fazer. E esse problema dá uma certa antipatia, sabe? Aquele gostinho ali de, nossa, que raiva. Ai, meu Deus, o tratamento vai ser atrapalhado. Nossa, o paciente vai retroceder tanto se ele parar. Dá aquele sentimento de, nossa, ele não podia fazer isso porque realmente vai atrapalhar em todo o tratamento. Então, esse é um problema que ocorre em muitos e muitos casos. E nessa live você vai aprender, Raiane, o que eu vou fazer? Qual é o segredo? E eu já tive muitos problemas com pacientes assim. Eu já vivenciei muito esse problema, não foi só uma vez, duas, foram em vários casos que eu já atendi. Então, nesses mais de 7.000 pacientes que eu já atendi ao longo aqui da minha trajetória, né, da minha carreira profissional, então já vivenciei isso na minha prática clínica, do paciente interromper esse tratamento e falar que não vai continuar. Mas teve um paciente em especial, né, que é o André. Lembro dele assim como se fosse ontem. E o André, ele andava na ponta dos pés, era um paciente já mais velho e não é criança, não tinha nenhum comprometimento ali de, ele tá com perda de ADM, ou ele tem algum comprometimento neurológico. Não era isso. Ele simplesmente andava na ponta do pé, um paciente mais velho, e eu fui, avaliei o André, fiz todos ali, né, a avaliação do jeito que eu fazia na época, comecei o tratamento, e aquilo passou um mês, ele não tinha voltado, não tinha ganhado, né, ADM. Passou 2 meses e aquilo eu já estava desesperada. No terceiro mês, ele interrompeu o tratamento.
E aí ele falou que ia mudar de cidade e que ia parar com o tratamento. E na época eu achei estranho, sabe? Assim, mudar de cidade, né? Mas beleza. Mas ele não reclamou do tratamento, ele não reclamou nenhum pingo do tratamento. Ele falou que não, estava ótimo, não sei o quê, não reclamou. Porque os pacientes não reclamam. Eles são poucos que chegam para você e falam assim: não, eu estou interrompendo porque eu não estou vendo resultado. Eu estou interrompendo porque. Não, eles sempre vão dar algumas outras desculpas. E no caso do André, ele falou que ia mudar de cidade. Então, ele não falou mal do tratamento, do resultado. Mas a gente percebe. E eu percebi que ele não estava evoluindo, que já estava há 3 meses, e é como se ele tivesse chegado para mim naquele dia. Não tinha tido evolução. E ele interrompeu ali com aquele tratamento, e nesse momento onde o paciente fala com você que quer parar com o tratamento, já não adianta fazer mais nada. Então, se o paciente chegou no ponto de falar assim, interromper o tratamento, sumir no meio do tratamento, não adianta você fazer mais nada. Não adianta você falar que aquilo vai atrapalhar. Não adianta você falar que ele vai perder tudo que ele ganhou. Não adianta você querer falar qualquer coisa para poder reverter essa história, porque não vai. Ele já chegou naquele ponto que ele quer parar o tratamento, então ele já vem pensando sobre isso. E se ele chegou no ponto final de querer parar com o tratamento, interromper o tratamento no meio ali, sem você dar alta para ele, é porque ele já está com esse plano. Ele já vem pensando nisso há um bom tempo. E quando ele toma essa decisão, não adianta você fazer nada. Simplesmente você vai perder o paciente, vai deixar ele embora, vai deixar ele interromper o tratamento. Agora, o que você tem que fazer então? O que acontece, a sua estratégia é antes, é evitar que chegue nesse ponto para o paciente querer parar o tratamento. Mas, Raiane, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar aqui. E como eu vou identificar se o paciente quer chegar nesse ponto? Eu também vou te explicar no conteúdo da live de hoje. Vou deixar tudo explicadinho, o que você vai fazer, como você vai identificar se ele está querendo chegar nesse ponto de interromper o tratamento com você. Então, a nossa ação, a estratégia aqui é o fisioterapeuta agir antes. Porque se chegar no ponto dele querer cancelar o tratamento, parar, interromper o tratamento no meio do caminho, não adianta fazer nada. Não tem o que fazer. Simplesmente você vai perder o paciente, ele vai parar mesmo com o tratamento. E aí, ele parando com o tratamento, quais são as consequências disso? Ele não vai te indicar. Então, você nunca vai receber uma indicação desse paciente que interrompeu um tratamento. E depois, no final disso tudo, vai ter uma redução no faturamento, porque ele vai sair, ele não vai indicar, então isso vai atingir, sim, de certa forma, de forma direta, indireta, de todas as formas, isso vai atingir no nosso faturamento. Então, a estratégia é você atuar, agir antes que chegue no ponto desse paciente querer cancelar, querer interromper. Então, o que eu aprendi como evitar esse ponto. E através de toda aqui a minha prática clínica, os mais de 7.000 pacientes que eu já atendi, então eu cheguei nesse ponto, eu descobri qual é o segredo que a gente precisa agir para o paciente não chegar nisso. E eu vou te ensinar aqui hoje, na live de hoje, o que é preciso fazer. O que você vai fazer para isso nunca mais acontecer com você? Nunca mais ter um paciente que vai interromper o tratamento sem você dar alta para ele. Então, você vai dar alta, ele vai parar porque o tratamento chegou no fim. E não porque ele decidiu que quer parar. Ele achou que agora é o momento de parar com o tratamento. Então, eu vou te contar o segredo para você não passar mais por isso, porque realmente dá aquela certa agonia, antipatia mesmo, né? Aquela antipatia de, ai meu Deus, por quê, né? Que tá parando agora, nem dei alta, esse paciente que está se dando alta, dá aquela antipatiazinha. Então, primeira coisa, vamos só refletir aqui, ó. Vamos pensar, refletir o que leva uma pessoa, o paciente, qualquer pessoa, até nós mesmos, vamos nos colocar no lugar. O que leva uma pessoa a interromper um tratamento? Seja qualquer pessoa, seja qualquer tratamento que a gente esteja fazendo. Voltou. Caiu aqui. Então, seja qualquer tratamento que que você esteja fazendo, que você vai fazer, o que leva uma pessoa a interromper um tratamento? Então, primeiro,
primeira coisa é a pessoa não ver resultados. Mas, Raiane, o paciente não fala isso para mim, mas ele não vai falar. Ele não vai. São poucos, porque isso é bom senso. Os pacientes não vão chegar para você e falar assim: olha, eu estou interrompendo o tratamento porque eu não estou vendo resultados. Ele não vai falar isso. Porque isso é bom senso, é ter bom senso. Tem alguns que não tem, que vai chegar e vai falar na cara mesmo. Tem outros que não vão falar, vai ficar escondido, mas não vai te indicar ninguém também. Ele vai ficar só ali no subconsciente, vai contar para as pessoas mais próximas e não vai te indicar ninguém. Desse que interrompeu, nunca você vai receber uma indicação. Então, a primeira coisa é essa. Se o paciente não vê resultados, quer dizer, né? Ele vai interromper esse tratamento. Por quê? Porque ele continua com a dor, porque ele continua com a incapacidade, porque ele continua com os mesmos sintomas que ele estava quando ele te procurou. Então, isso leva qualquer pessoa a interromper um tratamento. É a mesma coisa da gente ir numa academia, ficar lá meses sofrendo, seguindo direitinho todo aquele protocolo, fazendo as fichas bonitinho, seguindo tudo bonitinho, né? Aquelas pessoas que só estagiárias, né? Que vão a passeio na academia. Não, que as pessoas que vão direitinho e aí não tem resultado. Não perde medida, não ganha força, não evolui, não passa de um exercício simples para um mais avançado. Não... É a mesma coisa. Você vai sair daquilo. Você não vai querer continuar. Você não vê resultado. Então, você vai interromper. Concorda? Então, esse é o primeiro motivo que leva o paciente a encerrar, a cancelar, né, a interromper um tratamento. O segundo motivo é o tratamento está demorando mais do que ele esperava. Como, por exemplo, a expectativa é de resolver o problema dentro de um mês. E aí o tratamento já se passaram 3, 5, 6 meses. Então, o tratamento está demorando mais do que ele esperava. E aqui entra também uma grande falha, que eu vou comentar mais adiante, né? Mas isso também leva o paciente a interromper o tratamento. Porque se ele esperava demorar um tempo menos e está demorando mais do que ele acha que ele esperava, né, demorar, é um ponto para ele falar assim, não vou continuar. Um exemplo clássico disso, aparelhos dentários. Então, você colocar um aparelho e aí falar, né, o dentista falar para você, não, isso aqui vai demorar 1 ano. E aí passa 5 anos, você está com aquilo, ou até menos, passou 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, porque a expectativa é de 1 ano. Passou mais de 1 ano, você vai falar, não, vou tirar isso aqui, vou procurar outro. Não faz sentido. Está demorando mais do que eu esperava. Então, isso é uma causa que leva o paciente a interromper o tratamento fisioterapêutico, a ele se dar alta do tratamento. E a terceira reflexão aqui é, se você prometeu para o paciente, né, um tempo aproximado aí, que vai demorar o tratamento, ou seja, se você não prometeu, então se você falar com o paciente assim, olha, paciente, o seu tratamento não tem um tempo, pode demorar, não sei quanto tempo vai demorar, então você não prometeu, não deu nenhuma esperança para o paciente, nenhum prognóstico daquela patologia dele, da melhora dele. Você literalmente falou com ele que o tempo do tratamento é estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A hora que melhorar, melhorou. Cada paciente é um caso. Não. Isso também leva o paciente a desestimular, leva o paciente a interromper o tratamento no meio do caminho. E por quê, Rayane? Porque o paciente quer uma solução para o problema dele em um tempo. Ele quer saber quanto tempo que eu vou ficar, com quanto tempo eu vou ficar sentindo essa dor, quanto tempo eu vou ter que ficar, né, desembolsando esse gasto, porque é um gasto. Tratamento fisioterapêutico não é barato, é caro. Então, por quanto tempo? Para mim poder me programar, para mim poder saber o que eu posso fazer, quanto tempo eu preciso, eu vou precisar, sabe, vai durar o meu tratamento. Mas é preciso responder essa pergunta para o paciente com sabedoria. Então, é preciso saber realmente
Quanto tempo que vai gastar esse tratamento do meu paciente? Será que é 1 mês, 2 meses, 5 atendimentos, 10? Como eu vou dar essa certeza para esse paciente? Existe uma estratégia. Tem como você dar essa certeza para o paciente e eu vou te contar aqui já já. Mas isso, só voltando, né, para fechar o nosso raciocínio aqui, esse é o terceiro ponto que leva o paciente a fechar, a interromper o tratamento com você, a interromper o tratamento no meio do caminho, porque ele não sabe o tempo que vai demorar o tratamento. Ele fica desestimulado também. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 1 mês, 5 atendimentos, eu não sei. Então, é a mesma coisa de você ir fazer uma cirurgia e aí o médico falar com você assim, olha, a gente vai fazer aqui uma cirurgia inicial, tá? Mas assim, eu não sei no que vai dar. E aí, mês que vem, pode ser que a gente faça mais 2 cirurgias. E aí, daqui 2 meses, a gente vai fazer mais 3 cirurgias. Você fala assim, ué, que é isso? Ele não sabe o que vai dar, quantas cirurgias eu vou precisar, vai ficar nessa aí, deixa a vida me levar? Então, a gente também fica... A gente não ia gostar. Você ia ficar naquela, não quero esse médico, eu quero ter uma certeza do que eu tenho. Eu quero ter um prognóstico do meu tratamento. Eu quero saber quanto tempo vai demorar, quanto tempo vai ter. E aí, esses são os 3 principais motivos, né, que levam o paciente a interromper o tratamento com o fisioterapeuta. Mas existem vários outros motivos. Existem vários outros motivos que às vezes você nunca parou para pensar, mas esses 3 são os principais. Então, agora vamos refletir aqui. Quando o paciente interrompe o tratamento, e aí ele diz para você que é falta de dinheiro, falta de tempo, porque eu estou sem dinheiro agora, porque eu não tenho tempo agora para poder fazer, por causa disso. Isso é literalmente uma desculpa que o paciente dá porque ele não enxergou a transformação do seu tratamento na vida dele. Mas, Rayane, que audácia você falar isso, né? Mas não é. Sabe por quê? Porque quando isso se torna uma prioridade, uma transformação, quando a gente enxerga no outro, no trabalho do outro, no serviço do outro, uma oportunidade, uma transformação na nossa vida, aquilo torna essencial para a gente, aquilo torna como prioridade. Então, quando o paciente vem com alguma desculpa, interrompendo o tratamento no meio do caminho, e você vê que ele não evoluiu como deveria, que ele não está tendo os resultados como deveria, é porque ele também está enxergando que ele não teve os resultados, que ele não tem o tempo que ele queria, que aquilo está demorando demais, e aí ele interrompe, por mais que ele não te fale. E são poucos que vão falar. Até porque ele não viu, não enxergou a transformação do seu tratamento, a oportunidade do seu tratamento. Porque quem vê isso de verdade, quem enxerga isso de verdade, quem quer a transformação, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. Então, a falta do dinheiro ali é desculpa porque ele quer solução para o problema dele. Se ele te procurou, é porque ele quer solução. Se ele está interrompendo no meio do caminho, é porque alguma pedra tem. E aí, essas 3 pedras que eu falei aqui, esses 3 pontos, podem ser o motivo que está levando o paciente a interromper o tratamento com você no meio do caminho. Pode ser o motivo pelo qual ele não está concluindo o tratamento, não está deixando você dar alta. Ele mesmo se dá alta. Ele mesmo decide que chega, agora acabou, não quero mais. Tá? Então, pronto, agora já fizemos essa reflexão sobre esses 3 pontos. Então, agora a gente já sabe o que leva o paciente a interromper o tratamento. Agora, com base nesses 3 pontos que levam o paciente a interromper, qual é a solução para cada um desses pontos? É o que eu vou explicar aqui agora. São segredos que estão por trás aí, né, para o paciente não interromper o tratamento. E é por isso que eu falei que isso tem que ser antes. Se ele chegar no ponto, desiste. Deixa embora. Não tem mais o que fazer. Ele já está decidido. Então, você já fracassou, né? Deixou ele chegar no ponto, deixa ele ir. Não tem o que fazer. E aí, o que você vai fazer, então, em relação a esses 3 pontos? Então, agora vamos pensar nos 3 pontos lá, que levam o paciente a interromper. O primeiro, que é não gerar resultados, né? Não ter os resultados como esperado.
E esse é o primeiro ponto. Então, o que fazer? O que fazer para melhorar esses resultados, Rayane? O que fazer para eu poder gerar resultados mais rápidos, gerar resultados mais duradouros com esse paciente? E que é o que ele quer? Como eu posso fazer isso? É tratando a causa da dor do seu paciente. Então, não adianta a gente ficar só tratando ali o local da dor. É preciso tratar a causa da dor do paciente. E como eu vou saber, né, a causa? Através da aplicação de uma ficha de avaliação detalhada. A ficha de avaliação flash 100%. Assim você vai identificar a causa da dor desse paciente. Porque ficar tratando só os sintomas não vai gerar resultado. Vai gerar um resultado, talvez, rápido ali, na hora, momentâneo. Mas quando ele chegar em casa, aquele resultado foi embora. No próximo atendimento, ele está com a mesma dor. Ele está com a mesma incapacidade. Ele não evoluiu o quanto você queria. Ele não está tendo o resultado quanto você e ele esperava. Porque você está tratando só o local da dor. Está faltando um detalhe, está faltando um X ali para você tratar a causa de toda essa dor. E aí, se você não investigar, se você não saber o porquê que está gerando essa dor, você não vai conseguir aliviar de forma rápida e duradoura. Algo que vai durar mesmo. Para o próximo atendimento, ele fala assim: ainda estou sem dor. Para daqui um mês, ainda estou sem dor. Um ano, Rayane, acabou a dor. Então, é preciso tratar a causa. Assim, você vai melhorar esse primeiro ponto. Você vai resolver esse primeiro ponto, que é gerar resultados que ele espera. Porque se o paciente te procurou, só você pensar, se o paciente te procurou, ele quer solução para a dor dele. Porque se ele não quisesse solução para a dor dele, ele já só tomava remédio. Ele só ia tomar remédio. Porque aliviar a dor ali momentânea, o remédio faz. Agora, aliviar, descobrir a causa, tratar a causa, aí o remédio não faz. Aí é com a gente. Esse ponto aí é só o fisioterapeuta que faz. Não tem mais nenhum outro profissional que faz isso. Então, se ele te procurou, é porque ele quer solução. Então, você já tem o paciente, você já está com o paciente na mão. Deixar ele embora no meio do caminho é uma falha nossa. É uma falha que a gente precisa pôr a mão na cabeça e falar assim: onde eu estou errando aqui? Eu não estou gerando resultado, é por isso que o paciente parou o tratamento e falou comigo que está sem dinheiro, mas a causa não é o dinheiro, porque ele te procurou. Ele quer solução para o problema dele. Senão ele ia continuar no remédio lá. Dorflex é R$10 a cartela. Então ele quer solução para o problema. Porque só alívio momentâneo, qualquer analgésico faz. Qualquer remédio aí para dor faz. Mas ele já sabe, porque ele já tentou tomar o remédio. Então, ele já tomou o remédio, ele viu que melhora, mas a dor volta. Ele toma o remédio, alivia, mas a dor volta. E aí ele foi te procurar, porque ele quer solucionar. Entende a diferença? E aí, é por isso que vale, né? É por isso que ele vai atrás de você. Ele preferiu, né, deixar de pagar R$10 no Dorflex para pagar aí por um atendimento de R$50, R$100, R$150, depende da região e do fisioterapeuta. Depende do físio, depende da região, esse valor vai variar. Então, ele decidiu pagar mais caro porque ele quer solução para o problema. E se você não souber identificar a causa dessa dor, se você não souber tratar a causa para gerar um resultado rápido, gerar um resultado duradouro, se você não souber fazer todo esse caminho aí, o paciente vai abandonar, ele vai começar o tratamento e vai interromper no meio do caminho. Você pode ter certeza que ele vai interromper no meio do caminho. E como resolver isso? Como encontrar a causa dessa dor? Através dessa avaliação. Então, é preciso fazer uma avaliação fisioterapêutica detalhada, é através da avaliação flash 100%. Então, nessa avaliação vai ter todo o guia, todo o passo a passo, todo o item que você precisa avaliar, tudo que você precisa, todos os itens necessários para você ter certeza, confiança para avaliar, identificar a causa ou as causas dessa dor e pronto. Vim ali matando ela uma por uma causa por uma,
aí sim, esse paciente vai ter resultado. Aí o seu paciente vai solucionar o problema. Então, às vezes, solucionar o problema na hora e depois voltar com a dor não é solucionar. É igual um Dorflex. Você só mascarou. É um tratamento paliativo. Então, solucionar é acabar realmente com a dor. É tratar e dar alta. Porque a dor dele foi embora. Você deu alta. E não ele interrompeu. Então, essa é a diferença. E quando você não sabe fazer isso, ele abandona o tratamento, ele te larga no meio do caminho e também não te indica ninguém, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Agora, o segundo ponto, raciocinando aqui, o segundo ponto é bem parecido com o terceiro ponto, né? Que é você demorar muito tempo no tratamento, né? É você demorar mais do que ele estava esperando, ou é você falar que não tem um tempo certo para o tratamento dele. Seu tratamento, não sei, sabe? Eu sei que não é a intenção, né? Mas isso vai passar, vai soar no paciente como esse fisioterapeuta quer me enganar. Quando você fala assim com ele, olha, paciente, não posso te dar uma certeza de quanto tempo vai demorar o seu tratamento, porque cada um é um. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Não! Isso já caiu por terra. Você sabe, você pode sim falar com ele. Olha, paciente, dentro de 5 atendimentos eu resolvo a sua dor. Dentro de um mês, você já pode descarregar peso aí na sua perna. Porque é muito... É igual, por exemplo, chega um paciente para você, olha só, vou dar um exemplo bem aqui, clássico, que eu escuto muito também aqui nas redes sociais, né? Chegou um paciente para você com fratura exposta, fraturou o tornozelo, tá lá, tibia e fíbula distal, colocou pino, passou por um monte de cirurgia, chegou para você atender. A primeira coisa que ele vai te perguntar é: doutora, com quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Com quanto tempo eu posso voltar a ter minha vida normal? Né? Voltar a andar, voltar a fazer aqui o que eu quero. Quanto que eu posso voltar a trabalhar? Normalmente é essa pergunta de quem acabou de fraturar, a primeira coisa que eles querem saber. Quando que eu posso voltar a trabalhar? E aí, você virar para ele e falar assim, então, depende, sabe? Cada caso é um caso. Você pode demorar 1 mês, 5 meses, 2 meses, 3 meses? Não, tá errado. Mas, Rayane, como eu vou dar essa certeza para o paciente? E se não der certo? Vai dar certo quando você usa a evidência. Quando você usa os estudos científicos, porque já estudaram isso. Então, existem estudos que provam para você um paciente com pós-fratura, né, uma pós-fratura de tíbia e fíbula distal, fratura exposta. Quanto tempo ele pode descarregar peso? Tem essa resposta. Tem estudos falando, provando isso. Mas são estudos bons, estudos de alta qualidade metodológica, e é o tipo de estudo diferente, é um tipo de estudo de prognóstico. Então, você vai ter nas mãos qual será o prognóstico desse paciente. Em quanto tempo ele já pode andar? Em quanto tempo ele já pode fazer descarga de peso? Ele já pode voltar a trabalhar? A evidência te dá esse suporte. Então, é diferente. Qual fisioterapeuta é mais valorizado? Aquele que fala assim, depende, cada caso é um caso, pode ser 1 mês, 6 meses, 1 ano. O paciente fica assim, meu Deus, será que eu vou ficar 1 ano, 2 anos? Nossa! Antes de começar, ele já está desanimado. Você já não passou confiança para ele. Ele não sabe, se ele não sabe nem para ele, como é que ele vai me tratar? Passa isso na cabeça do paciente. Também passa na cabeça do paciente o seguinte pensamento: esse fisioterapeuta quer me fazer de bobo. Porque ele não tem um prognóstico, ele não sabe quanto tempo vai durar o tratamento dele. Se nem ele sabe, então ele não sabe me tratar. Se nem ele sabe quanto tempo vai demorar, então ele não é capacitado para me tratar. Você não passa confiança. Agora, olha a diferença quando você vai o paciente vai no fisioterapeuta, onde ele fala assim, olha, paciente, dentro de 40 dias, 30 dias, 40 dias, você já está andando. Você já está descarregando o peso nessa perna.
você já pode andar, já pode fazer suas atividades de vida diária. Dentro de, no máximo, 2 meses, você já voltou a trabalhar. Isso dá muito mais esperança para o paciente. Isso o paciente já consegue enxergar uma luz no fim do túnel. E aí ele consegue entender que você é a melhor pessoa, que você é a melhor fisioterapeuta para tratar ele. Você passa confiança. É uma comunicação totalmente diferente. Mas tem que ter um cuidado aqui, não é só falar por falar. Ah, paciente, chutar. Não. Dentro de 2 meses você está andando. Chutar isso, tirei aqui de trás da orelha. Não. É através da evidência. O que os artigos dizem? O que os artigos trazem de mais novo? Com quanto tempo ele pode realmente pôr o pé? Com quanto tempo você pode caminhar com ele? Com quanto tempo você vai começar a trabalhar salto com esse paciente? Com quanto... A evidência responde. E é através da evidência que hoje eu trato os meus pacientes, eu dou esse prognóstico para os meus pacientes. Então, todo paciente que eu avalio, eu dou um prognóstico, eu já dou um tempo de tratamento para ele. Seu tratamento vai durar 1 mês. Não, seu tratamento em 5 sessões está aliviada a dor. Não, 2 meses. Eu já dou esse prognóstico. E é assim que eu também faço lá dentro da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Então, todos os tripulantes da comunidade Fisioterapeutas Atualizados, eles também dão esse prognóstico para os seus pacientes, através da evidência, através dos melhores artigos, onde eu pego esses artigos, eu leio esses artigos, eu analiso a qualidade deles, eu vejo qual é o prognóstico e coloco lá na comunidade. É tudo mastigadinho, em português, não precisa ler um artigo, porque todos os artigos aqui, né, os melhores artigos, são em inglês, então eu que faço essa leitura e posto lá dentro da comunidade, é tudo atualizado, todo o prognóstico, tudo prontinho, só para o fisioterapeuta, o tripulante que faz parte da CFA, ir lá, pegar esse conteúdo e passar essa confiança para o paciente que ele for avaliar. Então, faz diferença. Então, esse é o terceiro, né? O segundo e terceiro ponto que leva o paciente a cancelar o tratamento com você, é você não ter um prognóstico do tratamento. É você não saber quanto tempo o tratamento dele vai durar. É você ficar na dúvida. Ah, não sei, depende de cada caso. Não, chega. Isso não existe mais. Isso não tem que existir no seu vocabulário, porque isso faz o paciente interromper o tratamento. Isso leva o paciente a chegar lá na frente e ele se dá alta. Ele vai falar com você que é por falta de dinheiro, mas na verdade é porque ele não tem um norte, uma luz no fim do túnel, ele não vê o final do tratamento. Ele não está vendo isso, então ele vai interromper. Ele vai ficar com... Isso não passa confiança. Isso não passa confiança. Isso passa só desconfiança, insegurança. Primeira coisa que passa é, se ele não sabe quanto tempo vai durar o tratamento, então ele também não sabe tratar. Então ele não tem confiança nem para me tratar. Concordo. Faz diferença, faz total diferença. Então, quando você sabe dominar isso tudo aqui, todos esses 3 pontos que eu mostrei aqui para vocês, todos esses 3 segredos, quando você não sabe dominar, quando você não gera resultado, quando você não sabe o prognóstico do seu paciente, com base na evidência, quando você não sabe isso, você vai abrir brecha para o paciente pensar que você está querendo só fazer ele de bobo, só enrolar no tratamento, que você não sabe o que você está fazendo, que você não sabe atender. Então, você abre brecha para o paciente pensar isso de você. Quando você não sabe fazer esses 3 links, não sabe linkar, não sabe colocar esses 3 pontos na prática clínica. E foi isso que muitos, durante todos esses atendimentos que eu já fiz, né? Esses mais de 7.000 atendimentos, foi isso que me fez, lá atrás, ter vários pacientes interrompendo o tratamento no meio do caminho. Não foi só um. Foram vários pacientes, vários que chegaram ali e falaram assim, ah, não, vou parar aqui. Ah, dinheiro acabou. Acabou não. É porque ele se encontrou nesses 3 pontos aí. É que ficou faltando, tá em falta esses 3 pontos aí. Entendeu? Tá joia, gente?
Bom, e esse tipo de avaliação detalhada, essa avaliação flash 100%, né, específica para cada paciente, com tratamento mais eficiente, né, para cada paciente, e com o prognóstico de cada patologia, qualquer patologia tem o seu prognóstico, tem o tempo de tratamento. Então, com esse prognóstico, isso tudo, avaliação, tratamento, prognóstico, isso tudo eu ensino bem detalhado dentro da CFA, dentro da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Então, se você quer melhorar a sua forma de avaliar, se você se sente aí que não tem confiança para avaliar o seu paciente, que você não sabe fazer uma avaliação detalhada, que você não tem segurança para tratar os seus pacientes, e o principal, que você não sabe fazer o paciente fechar o tratamento sem pedir desconto, sem reclamar do seu preço, cola aqui nesse perfil, cola aqui no meu Instagram, se inscreve aqui, né? Me segue aqui no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, o pessoal que está aqui no YouTube comigo, porque eu posto conteúdos diariamente sobre os segredos da avaliação fisioterapêutica. Beleza? Bom, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Nos encontramos aqui na quinta-feira, às 20h30. Então, live toda terça e quinta, às 20h30. E eu encontro vocês quinta-feira agora. Um beijo, boa noite, até quinta. Tchau, tchau.